Mulheres modernas. Eu achei de fazer um compêndio das características, do modo de ser, do como são as mulheres modernas, buscando informações nos trabalhos de César Lombroso e Guglielmo Ferreiro, que é um trabalho já de 1800, né? Eles são dessa época. Também busquei nos compêndios, nos escritos da Esther Vilar e do Nessaram Alita. Juntei desse pessoal essas ideias e vou trazer aqui algumas características da mulher moderna. E aí vão falar assim, mas você não pode generalizar. Não, gente, a gente tem de lembrar aqui que esse canal é para tratar do resgate da autoridade masculina. Então a gente fala aqui das trapaceiras, das mulheres trapaceiras. As mulheres sinceras, as boas mulheres, as mulheres que fazem o que deve ser feito, não são as mulheres que a gente fala aqui no canal. A gente só fala das traiçoeiras, das barraqueiras, das trapaceiras. São essas as mulheres que a gente trata aqui no canal. Então, aproveita agora, já curte, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você estar nos ajudando a impulsionar essa mensagem e ajudar uma mulher a mais hoje, um homem a mais hoje, porque abrir a mente é olhar para si e poder se autoavaliar. E você não se autoavalia sem ver pontos positivos e negativos. Então, a primeira característica, comparam-se umas às outras. Vivem olhando se a outra, mesmo que a coisa não seja boa, outra vestiu uma roupa curta, sabe, colocou um decote maior, ela vai indo, ela viu a outra, então ela vai, porque elas se comparam o tempo todo com a outra mulher. São altamente competitivas, chegando ao ponto de ser pior do que competitivas, porque competir, você entende que o outro ganhou, que ele treinou mais, que ele foi superior, mas as mulheres não entendem isso e não se levam nessa condição de entender. Elas se tornam rivais, elas não querem que a outra vença, e se a outra vence, ela quer o prêmio da outra, mas muitas vezes não quer o processo para conseguir chegar na conquista da outra. E aí vem para a terceira característica, elas, nessa condição de rivais, elas querem o que a outra tem, então elas lutam para conquistar o que a outra conquistou. Por isso a gente vê muita mulher sendo amante, por isso a gente vê mulheres roubando o marido da outra. Por quê? Porque elas querem conquistar o que a outra tem. Se ela olha a outra se maquiou, ela não se maquia, nem gosta de se maquiar, mas ela vai se maquiar, porque ela quer ter o que a outra, conquistar o que a outra conquistou. E aí, mesmo que ela não tenha condições, ela não vê essa possibilidade, ela simplesmente quer. São naturalmente adaptadas à espera, mais para o lado negativo, para elas poder alcançar aquilo que elas querem para elas e para o outro oferecer, mas na hora delas, isso na hora delas receberem, aí elas são ansiosas, né? Detesta homens débeis e fracassados, porque elas querem receber. E o homem que não avança, que não produz, que não se desenvolve, não tem para oferecer para elas. Elas querem que o homem ofereça, elas querem sugar, elas querem receber. Não esquece que a gente está falando das mulheres trapaceiras. E não deixa de entrar na comunidade. A gente está colocando muito conteúdo bom sobre finanças lá. Então vai lá, conhece esse material, entra aí na comunidade. Eu esqueço de falar isso nos vídeos, então lembrei agora e estou falando aqui. Então elas detestam esses homens, porque esses homens são improdutivos, e num certo ponto está certo, porque o melhor para o homem é ser até producente para ele mesmo, né? Porque aí ele se torna competente e não cai na linha das mulheres trapaceiras. Gostam de homens que suportam as suas flutuações de humor, mas gostam até que elas se cansem, porque aí esses homens vão tolerar, vão aceitar, vão ceder, vão abaixar, e aí na hora que ela tem a possibilidade, ela troca esse homem por um outro que ela entende que é mais competente, que é melhor,
que vai oferecer mais para ela, que vai estar nessa mesma condição de fazer todas essas coisas, mas oferecer mais algumas outras. Nunca deixam o homem concluir se são santas ou vadias, dias, né? O dias. Esse daí é do Nessarran Alita, né? De princípio, o homem, eu creio que ele estava querendo colocar como que de princípio, porque depois que o cara toma consciência, que depois que ele foi passado a rasteira, ele vai perceber que ela não era santa não, né? Nunca deixam o homem concluir se são santas ou, né, aquela questão do vá para os dias, para que ele não arranje outra. Eu não tinha terminado de concluir a frase do Nessarran. Instrumentalizam o ciúme masculino para se sentir poderosas, validadas. O valor delas se constrói na provocação, na condição delas colocarem até a vida do homem em perigo. Se autoafirmam por meio do sofrimento masculino, que se origina do desejo ou do amor, se culminar, né, no outro, se transferir para o outro lado da eternidade, nenhuma piedade será sentida. Esse aqui também é lá do Nessarran. Gostam de deixar o homem subjugado, provocam a dor no masculino através de usurpar, de explorar, de tirar a força dele, de se fazerem mais fortes. Não amam em simples retribuição ao fato de serem amadas. Elas não amam. Não existe essa condição de retribuição, de amar por retribuição. A mulher só ama quando ela entende o amor de Deus e se submete ao amor de Deus. Se a mulher não se submete ao amor de Deus, ela não consegue amar um homem. O que faz a mulher amar um homem é o mundo espiritual, é a unidade com Deus, é se achegar verdadeiramente a Deus. Fora dessa condição, um homem que rejeita Deus, que não aceita Deus, que quer viver à La Fontaine, tem de saber que ele vai só contar com o desprezo das mulheres e a perversidade das mulheres, que é o tipo de mulher que é o mesmo jeito dele, que também não valoriza Deus e nem ama Deus. E essas mulheres não amam ninguém, porque quando a mulher ama a Deus, então ela entende e ela se leva, ela se treina, ela aprende a amar porque ela conhece o amor de Deus. As mulheres traiçoeiras sofisticaram a manipulação mental como forma de compensar a fragilidade física. Então essa é outra característica da mulher moderna. E uma condição que eu quero colocar aqui. As mulheres nunca e jamais serão emocionalmente mais fortes do que os homens. Elas são sem compaixão, perversas e não amam. As mulheres modernas, as mulheres traiçoeiras, as mulheres feministas, as mulheres malignas, mulheres que dão lugar à serpente, que ouvem a voz da serpente. A mulher nunca foi emocionalmente mais forte que o homem. Tanto que a Bíblia fala que a mulher é vaso mais frágil por causa do emocional. As pesquisas mostram, né, as pesquisas biológicas da anatomia humana, da fisiologia humana, mostram que as mulheres são mais frágeis emocionalmente. Isso é uma mentira feminista, é uma mentira sistêmica, ideológica, que foi plantada na mente das pessoas. A mulher não aguenta mais a dor do que o homem. Simplesmente a mulher tem uma dor que o homem não tem, que é a dor do parto. Essa é uma dor diferente, que é exclusiva das mulheres. Mas ela abre a boca, grita, isso é suportar essa dor? Falam mal até isso é suportar essa dor? Não. A maioria dos homens aguenta muito mais dor do que a mulher e aguenta calado, porque a musculatura do homem é mais forte, porque os ossos, porque a condição mental do homem também. Então, todas essas coisas foram mentiras que foram plantadas na nossa mente durante muito tempo. As mulheres não são mais fortes emocionalmente do que o homem. Se entregam apenas àqueles que as tratam bem, mas não se apaixonam. Enojam dos homens que abandonam totalmente os rituais
de encantamento, os bilhetinhos, os poemas, os filmes, os presentinhos, os chocolates, isso tudo foi criado pelo feminismo. O homem ter de ajoelhar aos pés da mulher, ficar dando presente para uma mulher que ele não tem nenhuma segurança de que essa mulher vai permanecer, que ela é para usurpar, para explorar os homens. Esse tipo de conduta é cavalheirismo, é para aquela mulher que você sabe que vai pagar um preço também por estar ao seu lado. Aquela que decide ser cúmplice sua parceira, porque essas trapaceiras, elas não creem em parceria, elas só querem tirar proveito. E aí essas trapaceiras, elas enjoam dos homens, ou seja, não querem os homens que não estejam se arrastando para que elas se sintam valorizadas. Ah, mas elas enjoam também dos que fazem isso e dos que fazem demais, porque aí tem de fazer de acordo com o que elas acham certo. A régua é delas, elas que vão saber se o cara está passando do limite, que está fazendo demais, está enchendo o saco, mandando presente, mandando mensagem, isso daí é a sé, é abu, vou processar ele porque ele está fazendo isso. Tentam induzir a correr atrás delas para terem o prazer de repudiar, de afastar o homem. Sentem-se atraentes quando conseguem rejeitar um homem. Olha, todas essas são características da mulher moderna que depende de mais atenção, que não tem autoestima, porque ela precisa de validação, ela precisa de aplausos, ela não pode ser contrariada em hipótese alguma, então ela tem sempre de estar certa, tem sempre de ter a razão, tem sempre de ter o primeiro lugar, quando a Bíblia também fala que o primeiro lugar tem de ser de Deus, né? E muitas reclamam, mas ele não me põe em primeiro lugar na vida dele. Se o cara tá pondo Deus, ele tá pondo a pessoa certa em primeiro lugar na sua vida. Olha, o que você acha dessa série de características da mulher? Eu acabei falando 17 características da mulher moderna aqui. E o que você acha de todas essas características da mulher moderna? Deixa aqui nos comentários e não saia daqui sem conhecer o meu material, sem conhecer os meus livros. Foram produzidos para que o homem entenda o poder que ele tem, as capacidades que ele tem, e para que a mulher conheça também o poder e as capacidades do homem, e a gente crie vínculos de compreensão e perceba a ordem de Deus. E aí os livros todos são fundamentados na ordem de Deus, na hierarquia de dominância espiritual, que são muito importantes para a vida humana na face da Terra. Também se cadastra no Seja Membro, faz parte com a gente, entra com a gente nessa aliança, você nos ajuda e a gente te ajuda, tem um material forte, poderoso lá no Seja Membro, vai lá, conhece esse material e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.